Vamos começar uma viagem de 500 anos. Uma viagem pela economia do Reino Unido, que se transformou de uma nação agrária para uma potência industrial e depois para um centro financeiro global. Nessa análise, a gente vai desvendar como essa nação conseguiu se reinventar tantas vezes e, claro, quais lições essa história toda oferece para os desafios que o mundo enfrenta hoje. A grande pergunta que vai guiar nossa conversa é esta: como é que uma pequena ilha ali na beirada da Europa conseguiu, em diferentes momentos da história, simplesmente dominar o cenário econômico global? E mais importante, como é que as decisões tomadas lá no passado continuam a moldar as crises e os desafios de hoje em dia? É essa a história que a gente vai desvendar. A nossa jornada vai ter 5 atos. Primeiro, vamos ver as fundações do poder, lá na era pré-industrial. Depois, o nascimento da Oficina do Mundo. Em seguida, vamos sobreviver ao turbulento século XX, analisar a revolução neoliberal de Thatcher e, por fim, chegar nas crises que estão definindo o presente. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Tudo começa aqui, entre os anos 1500 e 1700. Muito antes das chaminés das fábricas e das máquinas a vapor, a Inglaterra estava, de forma silenciosa, construindo as bases. As fundações institucionais e financeiras que mais tarde permitiriam sua dominação mundial. Agora, o que é realmente fascinante nesse slide é que ele captura uma das primeiras políticas industriais de sucesso da história. Dê uma olhada na tabela. Lá em meados do século XIV, a Inglaterra exportava uma quantidade absurda de lã bruta, a matéria-prima. Mas 200 anos depois, e isso não foi por acaso, foi por meio de políticas deliberadas, a exportação de lã bruta despencou. Enquanto isso, a de tecido acabado explodiu. O ponto crucial aqui é o seguinte: a Inglaterra parou de vender a matéria-prima barata e passou a vender o produto de alto valor agregado. Ou seja, manteve a riqueza e os empregos dentro de casa. Uma jogada de mestre. E essa estratégia toda fazia parte de uma ideia maior, o mercantilismo. A lógica era simples e até um pouco brutal. A riqueza no mundo era vista como algo finito, um bolo de tamanho fixo. Então, para uma nação ficar mais rica, outra precisava ficar mais pobre. E isso, claro, levou a políticas comerciais super agressivas, especialmente contra o principal rival da época, a República Holandesa. E essa foi a arma principal nessa guerra econômica, os atos de navegação. As regras eram bem claras e diretas. Primeiro, todo o comércio com as colônias inglesas tinha que ser feito em navios ingleses. Segundo, produtos valiosos como açúcar e tabaco tinham que passar primeiro pela Inglaterra. E terceiro, a maior parte da tripulação dos navios tinha que ser britânica. O objetivo era um só: sufocar a marinha mercante holandesa e, com isso, construir a supremacia naval britânica. E esta citação ilustra brilhantemente o sucesso dessa política. E o mais incrível é de quem ela vem: do próprio Adam Smith, o pai do livre comércio. Até ele, um crítico ferrenho do protecionismo, teve que admitir que os atos de navegação foram uma jogada genial. E por quê? Porque ele entendeu que a segurança e o poder naval eram, naquele momento, mais importantes do que a pura eficiência econômica. A defesa nacional vinha antes da riqueza. Agora, vamos avançar para a era que realmente definiu a Grã-Bretanha moderna, a Revolução Industrial, que não transformou apenas a economia, mas a própria sociedade, criando um mundo completamente novo de fábricas, cidades gigantescas e novas classes sociais. A energia foi o grande motor dessa revolução. E este slide mostra uma transição fundamental. No começo, a indústria dependia da energia da água. Isso significava que as fábricas eram rurais, espalhadas, presas aos vales dos rios. Mas a chegada da máquina a vapor alimentada a carvão mudou absolutamente tudo. A indústria pôde se concentrar nas cidades, perto das minas de carvão, e foi isso que deu origem a gigantes urbanos como Manchester. Só que essa explosão de produtividade teve um lado bem sombrio, que ficou conhecido como a pausa de Engels. Pense nisso. Por cerca de 60 anos, a economia cresceu num ritmo alucinante. A riqueza gerada era imensa, mas os benefícios simplesmente não chegavam à classe trabalhadora. Os lucros do capital dispararam enquanto os salários reais ficaram estagnados, criando aquelas condições de vida miseráveis que Friedrich Engels documentou tão bem em Manchester. E para colocar essa desigualdade em perspectiva, olhem só para este número. O coeficiente de Gini, que é uma medida de desigualdade, era de cerca de 0,60. Isso representa um nível de concentração de renda no topo que é muito, mas muito maior do que o que se vê no Reino Unido atualmente. Basicamente, os frutos da industrialização foram colhidos por uma elite minúscula. E assim, chegamos ao século XX.
Um período de convulsões violentas. As duas guerras mundiais e a Grande Depressão simplesmente destruíram a velha ordem liberal da era vitoriana e forçaram o Estado a assumir um papel central e sem precedentes na economia. Este gráfico de barras mostra o custo fiscal devastador dessas guerras. Veja só, em 1914, a dívida nacional era de apenas 29% do PIB. Depois da Primeira Guerra, saltou para 143%, e ao final da Segunda Guerra Mundial, atingiu um pico histórico de quase 250% do PIB. A Grã-Bretanha saiu vitoriosa dos conflitos, sim, mas estava financeiramente arrasada. A resposta para essa devastação toda foi a criação do chamado Consenso do Pós-Guerra. O governo trabalhista eleito em 1945 nacionalizou indústrias-chave como o Banco da Inglaterra e as ferrovias. E, claro, criou a joia da coroa do Estado de Bem-Estar Social, o Serviço Nacional de Saúde, o NHS. Esse modelo de economia mista durou décadas, mas acabou entrando em colapso na crise dos anos 70, culminando no humilhante resgate do FMI em 1976. Pois é, o colapso desse consenso do pós-guerra abriu o caminho para uma ruptura radical. A eleição de Margaret Thatcher em 1979 inaugurou uma era completamente nova, que buscou reverter o papel do Estado e liberar as forças de mercado, remodelando de forma completa a economia britânica. A agenda era bem clara e agressiva. Primeiro, privatizar as grandes indústrias estatais como a British Telecom e a British Gas. Segundo, enfraquecer o poder dos sindicatos, tendo a derrota na greve dos mineiros como um ponto de virada simbólico. Terceiro, desregulamentar o setor financeiro no que ficou conhecido como o Big Bang. E quarto, promover a casa própria com o programa Right to Buy. A política do Right to Buy permitiu que milhões de inquilinos comprassem suas casas, que antes eram do governo. Mas este gráfico revela uma consequência não intencional e, no mínimo, irônica. Hoje, 40% daquelas casas vendidas estão de volta no mercado, mas agora como aluguel privado. E qual o resultado? O Estado, que vendeu os ativos, agora paga subsídios de moradia caríssimos para que as pessoas aluguem as mesmas casas que antes eram públicas. E isso nos traz à era contemporânea. Um período que tem sido definido por uma série de choques profundos. A crise financeira global de 2008, uma década de austeridade, o Brexit e uma teimosa estagnação da produtividade. A escala da crise de 2008 foi, sinceramente, monumental. A dependência da economia britânica do setor financeiro a tornou especialmente vulnerável. E esse número, 137 bilhões de libras, representa apenas a injeção direta de capital para evitar o colapso total do sistema bancário. O custo total, se incluirmos as garantias, ultrapassou 1 trilhão de libras. Uma das sequelas mais graves da crise é o chamado enigma da produtividade. Historicamente, a economia se tornava mais eficiente a cada ano, mas, na década depois de 2008, esse crescimento simplesmente parou. Esse é o pior desempenho em 2 séculos e meio e é a razão fundamental pela qual o crescimento dos salários reais estagnou, levando diretamente à crise do custo de vida que vemos hoje. Este gráfico visualiza uma das falhas mais profundas e persistentes da economia britânica, a desigualdade regional. A medida aqui é o VAB per capita, valor adicionado bruto por pessoa, que basicamente mede a produção econômica de uma região. E a diferença é gritante. A produção em Londres é mais que o dobro da registrada no Nordeste da Inglaterra. É um retrato da divisão entre um centro financeiro global, super próspero, e as antigas áreas industriais que ainda lutam para se adaptar. Então, qual é a situação hoje? Esta tabela resume bem os pontos principais. A dívida pública está no seu nível mais alto desde a década de 1960. A economia é esmagadoramente dominada pelo setor de serviços, que responde por cerca de 80% da produção total. E o Brexit, segundo as previsões oficiais, representa um obstáculo estrutural de longo prazo para o potencial de crescimento da economia. E assim, nossa análise de 500 anos de história nos deixa com esta pergunta provocadora. De uma potência da lã a uma oficina industrial, de um centro imperial a um hub financeiro, o Reino Unido sempre se reinventou. Diante de todos os desafios atuais, a questão que fica no ar é: qual será a sua próxima grande metamorfose?